Diante dessa escassez, às vezes as faltas profissionais também da área, às vezes do medo da pessoa que passa por uma situação dessa, procurar e os amigos, acaba sendo essas pessoas que estão ouvindo, sempre essas pessoas que estão nesse medo. Às vezes a gente ouve tanto que às vezes acabamos absorvendo também um pouco do problema da outra pessoa. Como essas pessoas, esses ouvidores, podem se blindar, se proteger e também não absorver esses problemas. Sim. Dessas Boa pessoas. pergunta. Excelente pergunta. Eu acho que trabalhar em rede. Todo psicólogo tem que ter um psicólogo. Todo psiquiatra tem seus orientadores para dividir as coisas. Trabalhar em rede. Ninguém vai ser super-herói. Nem precisa. Isso. Então, se eu estou aqui, um amigo meu compartilha comigo, que bom que ele já conseguiu compartilhar com pelo menos uma pessoa. Agora o próximo passo é trabalhar para mostrar a ele que só vocês dois não vão ser capazes de lidar com uma situação complexa. Vamos achar uma terceira pessoa para compartilhar e é um processo. Quando ele conseguir compartilhar para uma terceira, você já não vai estar mais sendo sozinho para absorver. Você já achou outra para dividir. Para dividir para ele e para você. Então é trabalhar em rede. Eu acho que nada é mais calmante de uma sensação legítima de desespero do que uma sensação legítima de acolhimento. Se for com uma pessoa, já é bom. Mas se for com duas, é ainda melhor. Se for com 3, com 4, com 5, com 6, o peso fica bem distribuído para cada um, entende? Até o cuidador se sente cuidado pelos outros cuidadores. Então, é trabalhar em rede. Ninguém tem que dar de conta de um sofrimento complexo sozinho. E às vezes a gente toma isso, essa ideia de que nós precisamos sofrer junto com a pessoa, que é nosso dever sofrer. Ninguém tem que sofrer. A vida não foi feita para ser sofrida. Sofrimento existe, com certeza vai existir, mas não foi feita para buscar sofrimento ou simplesmente ficar nele. Então é dividir, aumentar a rede, adicionar profissionais dessa rede, adicionar familiares dessa rede, adicionar mais amigos nessa rede, para coletivamente resolvermos os problemas. Até porque, convenha comigo, os problemas que adoecem uma pessoa não foram causados só por uma pessoa. Os problemas são causados por várias situações prolixas, por várias relações adoecidas. Uma vai desencadear o adoecimento, vai ser o gatilho do adoecimento. Mas antes dela tiveram várias outras. Então, se uma pessoa adoeceu por vários relacionamentos insatisfatórios, tóxicos às vezes, pouco significativos, não vai ser possível que um relacionamento repare tudo isso, entende? Então é a gente mudar a matriz de pensamento para trabalhar coletivamente, colaborativamente. Aí vamos ser muito mais fortes e as fraquezas vão ser naturalmente amparadas pelos outros, certo? Porque a minha vulnerabilidade não é a vulnerabilidade do Rodrigo, como a minha força não é a força do Rodrigo. Mas quando a gente se ampara, às vezes a força do Rodrigo protege a minha vulnerabilidade e a minha força protege a vulnerabilidade do Rodrigo. Olha, vamos mais longe, vamos mais forte. Então é o pensamento de coletividade que vai na contramão daquele fenômeno que eu tinha dito, que é da necessidade egoística de resolver tudo sozinho, porque todos nós temos. Isso. Nós queremos resolver tudo sozinho, quase que para dizer, eu passei por isso e resolvi tudo sozinho. E quando a gente consegue, excelente, mas na minha leitura como profissional, o Rodrigo pode dizer a dele, é cada vez mais raro que as pessoas consigam resolver as questões de saúde mental sozinha. Na verdade, são as exceções. E bem poucas mesmo. Então é trabalhar em rede. Certo. Assim, uma das coisas que eu gosto muito de falar para meus estudantes, né? A questão da empatia. É muito importante você entender isso, tá certo? O que é empatia? Empatia é você acolher o sofrimento do outro. Não é você ir lá E sofrer junto com se ele. abraçar com o outro e chorar com ele. Não, aí você está absorvendo o problema dele. Você está me entendendo? Se você fizer isso, vai ser até difícil para você ajudá-lo. Porque você vai estar contaminado com o problema dele. Estará sofrendo Entendeu? igual a Você ele. vai estar sofrendo igual a ele. Daqui uns dias você vai estar doente igual a ele. Entendeu? Então tem que acolher. Tem que acolher, mas não absorver. Tem que trabalhar isso. E como ele dividiu com você, é trabalhar com ele, como é uma coisa muito pessoal, né? A questão da humildade, né? Eu digo muito para meus pacientes, né? O primeiro passo para o sucesso é a humildade. Então, se você quer sair de um problema, você tem que admitir que tem esse problema. Se você admite que tem um problema, aí você vai dar o segundo passo, que é tentar resolver. Tentar resolver
E como você não consegue resolver sozinho, você vai dar o terceiro passo, Buscar ajuda. buscar ajuda. Mas isso tem que ser nessa sequência, entendeu? Então a gente tem que trabalhar isso. Quando a pessoa percebe, aí você consegue trazer outras pessoas para lhe ajudar. Você pode, por exemplo, não estou conseguindo um psiquiatra, não estou conseguindo um psicólogo. Leva ele no postinho, conversar com o médico, conversar com o pai, entendeu? Vamos que o médico do postinho, ele não seja um psiquiatra, mas Vai dar ele os pode, encaminhamentos. ele pode iniciar alguma medicação até para aquele paciente dormir um pouco melhor. Você já vai ter ajudado ele se isso acontecer, entendeu? Só o acolhimento já Só o acolhimento, uma diferença. e você ter levado esse problema para um profissional de saúde, né? Que mesmo que não tenha acesso à saúde mental, mas eu acredito que o BS hoje é uma coisa bem fácil de Quase todas têm um profissional, pelo menos psicólogo, quando não tem um Isso. psiquiatra. mas tem E o o médico clínico, também, né? Que que vai pode dar um caminho. iniciar alguma medicação até para diminuir um pouco a ansiedade daquele Sim, paciente, sim, sim. para que ele possa Centralizar esperar a conseguir o profissional mais adequado para para ele. ajudar. Às vezes você fazendo isso, você vai ganhar tempo Exato. daquela pessoa chegar naquele profissional. E lembre, entendeu? 30 segundos podem fazer a diferença. Isso. E você fazendo isso, você está ajudando muito o paciente. Muito. Porque talvez se você não fizesse isso, ele não conseguiria suportar e tolerar até chegar a conseguir aquela vaga daquela consulta. E Entendeu? sobretudo ele já vai se sentir cuidado. Eu acho que Isso. todo mundo, quando está vulnerável, o que mais quer é se sentir cuidado. Não importa como. É como eu digo, antigamente era o chá, era passando sal nas coisas. Mas a avó fazendo essas coisas, mas a gente se sentia cuidado. A sensação de cuidado é muito potencializadora de saúde mental. E talvez seja exatamente o que esteja faltando. Então eu acho que é essa filosofia. Compartilhar, trabalhar em rede, solicitar ajuda quando a gente não consegue resolver sozinho. Não, Gustavo. Qual a diferença entre tristeza profunda e depressão? E quantos dias, se existe uma tabela, tipo assim, passou de tantos dias, já entra num quadro de depressão, entendeu? Tipo, quantos dias de apatia, Rodrigo, já assim, existe alguma coisa nesse existe, sentido? Existe. com certeza, existem critérios objetivos para diferenciar o diagnóstico. É mais a praia de Rodrigo, vou deixar que ele Pronto. responda. Tristeza profunda é uma tristeza de grande intensidade que pode ser ocasionado por um estressor. Entendeu? Por exemplo, você perdeu o emprego. Se aquele emprego for muito importante para você, pode sentir uma tristeza profunda. Quando Entendi. a perca de pessoas na família, Isso. mudanças abruptas, O rápidas. término de um relacionamento a qual você investiu muito de você, entendeu? Agora, depressão já é uma tristeza que pode ser profunda, sim, e pode ser uma tristeza mais amena, persistente, pode ter um motivo e pode ser sem motivo. Então, por mais que você tenha um motivo, então não é uma tristeza que possa perdurar por mais de 15 dias e que limite a pessoa, entendeu? Se for uma tristeza que perdure por mais de 15 dias, aí já preenche os critérios junto com outros sintomas, é claro, né? Claro, mas esse é um Por- central. Junto com outros sintomas já preenche o critério para depressão, entendeu? Então, uma tristeza profunda é uma tristeza que você pode sentir por algum evento que seja importante para você, mas se ela perdura por mais de 15 dias, ou se ela ocorre e perdura por mais de 15 dias sem motivo, também ela entra nos critérios diagnósticos, tá certo? Mas na dúvida, vá ao médico, vá ao psicólogo. Você não tem que saber dessas coisas. Se você está se sentindo mal, vá. Né? O pior que pode acontecer é ele dizer, você não tem nada e você vai sair de lá feliz. Porque foi acolhido e alguém lhe disse que é só um momento difícil que vai passar. Sim. Então, é muito importante essa diferença, porque as pessoas ficam dizendo que qualquer coisa é depressão, e aí depressão é uma doença séria, não dá pra fazer dela um guarda-chuva e botar tudo embaixo. Mas, na dúvida, procura um profissional de saúde mental que ele, com certeza, vai poder orientar com maior certeza se o que você está passando precisa de uma ajuda médica, se precisa de uma ajuda psicológica, se precisa apenas de você fazer um exercício, né? Um colega psiquiatra lá em Natal que diz que para alguns sintomas de tristeza, um exercício é o melhor remédio. Então, Sim. vai ter condições de
de dar os encaminhamentos necessários. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Você quer perguntar? A pessoa ela vai passar pelo psiquiatra e vai ser receitada uma medicação. Eu tenho uma amiga que ela começou o tratamento e passou por 6 meses. Depois de 6 meses ela foi desmamando a medicação e ela não conseguiu ficar sem a medicação. Eu queria saber se a medicação vai para o resto da vida do paciente. Depende. Depende do caso, depende do transtorno. Alguns transtornos vai ficar por um tempo e depois a gente tenta tirar, entendeu? É claro que esse transtorno ele pode ficar recidivando e a pessoa precisar depois ficar tomando o remédio por mais algum tempo. E existem alguns transtornos que eles realmente são crônicos e que realmente precisam tomar medicação para toda a vida. E também existe, depende da questão do grau e tal, de casos que a gente não precisa nem passar a medicação, entendeu? Então não são todos os casos que precisam ser medicados, né? Alguns casos sim precisam ser medicados, outros não, entendeu? Para criança a gente tem que ter idoso, tá certo? E também alguns outros casos a gente vê que a pessoa consegue bem com outras modalidades de tratamento, então a gente não passa a medicação. Até porque a medicação vai ser uma despesa que aquele paciente vai ter. Terá efeitos colaterais. Terá efeitos colaterais e tal e tal. Então tem que pesar o risco, o benefício, ver se aquele paciente realmente precisa para poder realmente prescrever a medicação. Se precisar tomar medicação para o resto da vida, que bom que existe medicação para ser tomada, porque pior seria precisar de alguma coisa que não existe. Então, claro que o bom é não precisar da medicação, ou se precisar, que ela seja de modo pontual e que seja por um determinado tempo, mas haverá casos que precisarão que a pessoa aceite e se conscientize, né, que mudanças de vida precisam acontecer. Se você for diagnosticado com diabetes, você vai precisar tomar medicação para o resto da vida e você vai precisar mudar comportamento. Se você tiver um câncer, você vai precisar tomar medicação e você vai precisar modificar comportamento. Então, se você tiver alguma doença física, as pessoas não vejam as pessoas com todo esse receio, com quase esse misticismo de eu vou precisar. Se tiver que usar, que bom que existe um recurso clínico capaz, disponível. Se não precisar de usar, não vai ser usado, entende? Então eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não precisam ter medo. E ao psiquiatra não vai significar um bom psiquiatra, né? Claro que a gente precisa escolher profissionais realmente capacitados. Um bom psiquiatra só vai medicar se precisar. E um bom psicólogo, na emergência que a pessoa precisa da medicação, vai encaminhar para um psiquiatra. Porque as coisas precisam ser de forma funcional, adequada. Se for necessário, tem que ser utilizado. Quando não for mais, é retirado. E se não for, não é nem colocado no primeiro momento, tá certo? Eu vejo assim um pouquinho de preconceito assim, com relação a isso, sabe? Sim, na questão da medicação. Existem esses preconceitos. Porque assim, vamos dizer, o paciente diabético, ele tem que tomar o remédio a vida toda. Assim, eu até brincava com meus pacientes, na época que eu fazia clínica geral, no posto, eu dizia, olha, antes da insulina, a diabetes era 100% mortalidade. Você é um privilegiado. Por estar tendo acesso a isso. Quantas pessoas não morreram e não tiveram acesso? Hoje você tem, entendeu? Então valorize. Que bom que existe o recurso técnico, que bom que existe, terapêutico. Né? Que faz com que as pessoas consigam viver mais, né? Agora, claro que vai ter algumas mudanças que a pessoa vai ter que fazer na vida dela, entendeu? Mudanças no comportamento no também comportamento são necessárias. e tal. Mas existe. Que bom que existe, né? Pessoas que têm problema de pressão, que tomam a medicação, que precisam tomar, tem que tomar, porque senão lá na frente pode ter um infarto, pode ter um AVC, né? E essa é uma distorção, Rodrigo, das pessoas terem raiva ou tristeza do recurso que vai salvar a vida delas, né? Eu não queria ir pro psicólogo, eu não queria ir pro psiquiatra. Eu compreendo. Quem é que gosta de, em vez de estar assistindo Netflix, ir para um profissional de saúde? Não se trata de gostar, se trata de precisar. E se precisa, que bom que existe, né, pessoas que dedicaram a sua vida para resolver aquele problema. Que bom.
Seria muito pior. Você vê no tempo dos nossos avós como era tratado a saúde mental. Banho, apedrejado, bebida, Tem pancadas na cabeça, cirurgias, lobotomia. Veja qual era o tratamento dado. E não tinha escolha. Interessante, tem uns pacientes assim, doutor, esse remédio que você passou aqui, se eu der ele pro senhor, o senhor toma? Eu digo, rapaz, se eu precisar, eu tomo. Claro. Na hora que eu precisar, eu vou tomar. Exatamente. Quer dizer, por exemplo, eu vou chegar num açude, entrar com água no pescoço, ficar com sede e não beber água? Não precisa. É claro que eu vou beber. Exato. Se for necessário. É porque eu não tô tomando, porque eu não tô precisando. Mas se eu precisar, eu tomo. Entendeu? Exatamente. A gente precisa, esse que é o ponto da humildade, né? Isso. De reconhecer que a gente precisa da ajuda e que a ajuda não é do jeito que a gente Sim. quer, é do jeito que é possível. Isso. Algumas pessoas querem a ajuda do jeito delas, mas aí que Aí- bom que Aí se existisse, tem que amadurecer, né? pois é, se existisse a ajuda do jeito que a gente quer, Seria excelente, ótimo. mas infelizmente a ajuda pode ser a contragosto Isso. e a gente precisa ter humildade para aceitá-la e dar esse avanço. Eu digo a meus pacientes assim, olha, a gente tem algumas necessidades básicas. Se alimentar, tomar água e dormir. Namorar, reproduzir Namorar, reproduzir. também é uma necessidade. Aí, assim, esses pacientes que precisam tomar medicação, que não aceitam bem, você só tem uma coisa a mais que você tem que fazer. Você vai se alimentar, tomar água, dormir e tomar os remédios. Pronto, você fazendo isso, você é uma pessoa normal. E daí pra frente melhorar para as Isso. outras necessidades, Sim. né? Socialização, Isso. namorar, de construção de carreira, de viver, que tudo é possível Tudo. se a gente organiza. Tá certo? Isso. Eu era mais ou menos nessa área que ele perguntou, só que na parte de medicamentos. Porque tem pessoas que tomam medicamentos e começam a se tornar também refém do medicamento. Às vezes pode-se perceber que talvez ela não precise mais de medicamentos, mas a pessoa sente aquela necessidade, questão do vício, de se tornar uma pessoa tipo dopada, não sei se o termo é esse, para dormir e tal. E como perceber se para sair desse ciclo vicioso da medicação. Certo. Quase, só fazer uma acrescentação, quase sempre são pessoas que só procuram os medicamentos, quando precisam Isso. de medicamentos e terapia. Eu costumo sempre dizer, não sei se você vai concordar com essa metáfora, que o medicamento psiquiátrico, ele está para a anestesia de alguém que tem uma fratura com o osso para fora. Não tem como um médico chegar e manipular e consertar o osso sem dar àquele paciente uma anestesia. Seria desumano, antiético e até um crime. Então a anestesia é necessária. Agora, só a anestesia vai levar embora a dor, mas jamais vai colocar o osso no lugar. Você pode entupir o paciente de anestesia, ele vai criar tolerância àquela anestesia ou morrer de uma overdose, mas anestesia nenhuma vai corrigir o osso. Então é preciso anestesiar a dor, mas enfrentar o problema e corrigi-lo, porque senão a anestesia passa. Aí você vai precisar cada vez mais de mais anestesia, de mais anestesia, de mais anestesia. Então quase sempre os pacientes que desenvolvem essa dependência de medicação, claro, há casos específicos, pacientes com um perfil já pró-adicção, mas de maneira geral foram pacientes que só depositaram todas as suas esperanças na medicação, nunca buscaram uma mudança de comportamento, uma terapia ou uma mudança espontânea de comportamento, né? Então essa pelo menos é a minha opinião, vamos ver o que o Rodrigo pensa. Assim, da mesma forma que a gente tem esse perfil de paciente que é um extremo, né, que não aceita bem a medicação, a gente tem o outro extremo, que é esse outro perfil de paciente que você acabou de mencionar, que é o paciente que ele se apega demais à medicação, entendeu? Claro, tem que tudo, como a gente já até conversou aqui, tem que ser equilibrado, né? Então, se o médico percebe que aquele paciente ele não necessita mais daquela medicação e ele às vezes desenvolveu um apego, isso vai ser problemático para poder retirar. Às vezes ele muda de médico porque quer continuar, e às vezes tem uma questão assim dele uma questão da autossegurança, né? Ele foi uma pessoa que perdeu um pouco da autossegurança, né? Devido todo, porque é sofrido realmente, né? É um processo os quadros. muito sofrido. Eles ficam realmente muito inseguros e têm medo de sair da medicação e recair. Isso tem que ser trabalhado, é um processo que a gente vai fazendo no consultório, com psicoeducação e tal, vai mostrando, né? E geralmente, quando o paciente
ele tem um bom vínculo com a gente consegue, tá certo? E também tem aqueles pacientes que eles ficam intolerantes a sofrimento, entendeu? Eu vejo muito isso no paciente ansioso, né? Qualquer sofrimento já é muito grave. Qualquer ansiedadezinha, eles ficam realmente hipervigilante, monitorando tudo o tempo eles ficam intolerantes a qualquer pequeno grau de ansiedade. Eles dizem assim, olha, eu tenho uma ansiedade, mas é bom ter um pouquinho de ansiedade. A ansiedade é como você disse, né, que ajuda a gente a funcionar e tal, mas assim, o que você não pode ter é transtorno de ansiedade. Isso você não tem mais porque você é tratado. É muito sofrimento. Às vezes a gente está tirando a medicação da noite. Aí o paciente, por algum motivo, né, que tem vários, eu acredito que acontece comigo, acontece com você também, às vezes por um estressor a gente não dorme bem, né? Que assim, o período mais difícil da vida, TCC, uma monografia, uma relação difícil, né? Que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Isso é normal acontecer. Não é normal você passar 7 dias sem dormir, mas, por exemplo, você teve um estressor, passar um dia não dormindo muito bem, isso aí faz parte da vida. Eventualmente vai ser. Então, assim, eu já tô piorando aqui, eu vou voltar o remédio do doutor. Entendeu? Até você conseguir psicoeducar eles para eles entenderem isso aí, demora um pouco, mas a gente querem consegue medicalizar a vida para eliminar a dor. Infelizmente não tem como. Não tem como. A vida pressupõe viver, é a certeza que vai ter dor. Começa do início da vida. Isso. A primeira sensação que a gente sentiu foi dor, foi tristeza, a gente já nasce chorando. Isso. Será provavelmente a última sensação que nós vamos sentir vai ser dor. E aí, ao longo da vida é o que há de mais comum. Então, a gente tem duas posturas. A gente pode perceber a dor e a aprendizagem que vem junto com ela e se adaptar quando ela não for efetivamente possível. Uma dor de dente, a gente está mais na mão, a gente vai no dentista e ele resolve. Mas tem dores que, quem tem um quadro de fibromialgia, por exemplo, que sente dor e não tem um tratamento para eliminar 100% da dor. Não é? Então precisa aprender a conviver com aquele desconforto e outras condições clínicas ou situações de vidas complicadas que é preciso um certo nível de tolerância. Se aquele paciente quer eliminar, zerar a dor, é um paciente que vai sofrer muito mais. Quase sempre, quando o paciente desenvolve aceitação daquilo que não é possível controlar e não é possível erradicar, ele para de sofrer. Eu não esqueço nunca de um paciente com pânico que já no final do tratamento ele foi relatar como é que ele estava, ele disse que estava no shopping, aí começou a ficar ansioso, o coração bateu mais forte, aí ele disse, é só um ataque de pânico. Tá bom, vou sentar e vou esperar passar. Pronto. Quando o paciente aprende sobre sua questão, aprende a desenvolver comportamento assertivo para lidar com ela, o sofrimento ainda vai existir, mas de maneira muito mais focal e mais possível de ser gerenciada. Não vai atrapalhar a vida dele, como ele poderia ir para o hospital, enfim, e vários dias de tristeza depois, né? A aceitação, ela é uma ferramenta poderosíssima e necessária para o avanço nos casos de saúde mental. É isso. É importante ressaltar, eu tenho uma amiga lá em Santa Catarina que ela passou pelo psicólogo e o psicólogo recomendou um psiquiatra para ela. Ela começou o tratamento tomando medicação, só que daí os pensamentos, a obsessão, tudo continuava. Então ela voltou para o psicólogo e a psicóloga falou para ela que ela tinha de manter o vínculo dos dois, terapia com psicologia e o fármaco com psiquiatra. Então como manter esse vínculo dos dois? Bom, é terapia, né, nas suas várias modalidades, terapia individual, familiar, de grupo, com acompanhante terapêutico, né? Normalmente se faz uma vez por semana, né, por um tempo. Às vezes, se você procura ajuda rápido, 2, 3 meses de terapia você já consegue uma regulação, se não é uma coisa grave, suficiente para você entender qual é a sua questão e às vezes não precisa nem avançar. Se for necessário, o encaminhamento para um colega psiquiatra, para ele entrar com a intervenção dele também. E aí, terapia semanal, ou quinzenal, né, dentro do que, enfim, o profissional psicólogo que vai ter, depois de avaliar cada caso, que vai ter como prescrever um tratamento.
E o acompanhamento psiquiátrico, que se dá a cada 15 dias, uma vez por semana se for necessário, não sei, o Rodrigo pode até falar mais, depois vai se espaçando. Uhum. Tratamento psicológico também. As pessoas, quando estão bem, a gente passa para um encontro a cada 15 dias, depois um encontro por mês, depois um encontro a cada 3 meses, depois a cada 6 meses. Eu tenho pacientes meus que eu já tratei há pelo menos 2 anos, mas voltam uma vez por ano só para dizer que tudo tá bem. Não, eu queria marcar uma sessão, porque aconteceu alguma coisa. Não, tá tudo bem, mas eu fui quando tava tudo ruim, eu quero ficar indo pelo menos uma vez por ano para dizer que continua tá bem. Então, sim, depende muito de cada caso, mas se for necessário os 2 vínculos, se dá mais ou menos dessa forma. Assim, eu não sei se ela não entendeu, assim, que era para ela continuar com o psiquiatra e com a psicóloga, porque, assim, ela foi pro psiquiatra, não melhorou, voltou pro psicólogo, ele recomendou voltar pro psiquiatra, foi... A psicóloga recomendou terapia para ela, além da medicação, porque só a medicação, Sim. ela não ia resolver o problema. Certo. Era necessária uma terapia junto Sim. com a medicação. Mas ela já estava em terapia. Ela já estava em terapia, Assim, com o psicólogo. com o psicólogo. E onde foi que ela entendeu que essa paciente, que não era necessário a terapia, né? Então, Exato, ela entendeu que podia substituir. que podia substituir, mas assim, eu acho que o psicólogo ele orientou que era para ser os 2, mas ela não entendeu deve ter isso. entendido errado. E acabou falhando o acompanhamento do Dos psicólogo. dois. Depois, com a não melhora do quadro, ela voltou para o psicólogo. E assim, essa questão de resultado, né? Às vezes o resultado ele vem mais rápido e às vezes demora mais um pouco. Isso é uma coisa que não tem como prever, né? Exato. Tem pacientes que você pensa que vai ficar 1 ano, fica 2 meses, ganha alta. Tem pacientes que acha que vai ficar 2 meses, fica 1 ano. Né? Mas isso aí, a questão da persistência, ela é muito importante, porque assim, a gente tem um arsenal de medicação, então a gente pode ir mudando, trocando, até achar uma medicação que se adeque ao perfil do paciente. E a terapia também, tem coisas assim, às vezes nas primeiras sessões a gente, com certeza, né, eu não sou psicólogo, mas a gente fazia um pouquinho de psicoterapia na residência, a gente não consegue entender como aquele paciente funciona, não consegue... É preciso mais tempo. Isso, não consegue entender de onde vem o cerne no problema. Às vezes o paciente ele não tem a confiança suficiente para falar de coisas mais pessoais que afligem. Eu tenho uma paciente que ela disse que demorou 1 ano para contar um fato que aconteceu na vida dela para o terapeuta dela. Exatamente. Para mim ela falou na primeira consulta, mas não vou querer puxar a sardinha pro meu lado. Às vezes é o tempo próprio, confiança que se dá com uma pessoa e que não se dá com outra. Mas assim, ela teve um aprendizado com isso, porque quando ela falou, ela se sentiu aliviada, entendeu? Então ela viu que valia a pena. E a terapeuta dela orientou ela para me dizer. Então para mim foi muito mais fácil, entendeu? Com certeza. Para a terapeuta dela já foi mais difícil. Então, assim, são muitas variáveis, tá certo? São muitas variáveis. Mas o que é o certo é que o trabalho conjunto, né, é muito importante, certo? E certamente um psicólogo e psiquiatra não competem. Não existe isso. Os 2 concorrem, eles precisam existir juntos para o trabalho fluir, certo? Eles têm que ser parceiros, colaboradores, porque tem pacientes que vão precisar desse trabalho sinérgico, né? E de outras categorias, né? O TO, o fono, outros profissionais de saúde que também vão, o educador físico, que talvez sejam necessários, certo? Mas em termos de saúde mental precisa existir esse trabalho em equipe. O bem maior tem que ser a melhora do paciente, entendeu? Já teve casos, questões financeiras, eu vejo que questões interpessoais, que assim, pela questão de humor, a medicação já tinha regulado. Mas por questões interpessoais, eu espacei minha consulta para que sobrasse recurso para aquela paciente, para que ela passasse no psicólogo. Porque naquele momento eu percebia que o que mais era importante, a medicação já tinha feito, já tinha ajudado ela bastante, mas ela precisava mais da terapia, muito bacana, mais próxima do que a minha consulta. Eu já cheguei a fazer isso e faço várias vezes, se precisar eu vou fazer. E é preciso ter essa sensibilidade mesmo. Porque assim, a gente tem que visar o bem maior é o paciente, entendeu? É a saúde dele. É a saúde dele. Estamos trabalhando para isso. Não posso estar ali vendo a questão do meu ego e tal. Não,
é o paciente. Se você Se a gente perceber que a gente não está indo no caminho certo, a gente tem que ter a humildade de recuar, acolher aquilo ali para depois avançar. E Tá trocar informações, né? Isso. Por isso que é importante, porque quando a gente troca informação, às vezes compartilho uma coisa com o Rodrigo, ele me dá uma orientação que eu não tinha percebido e vice-versa, e a gente assim vai produzindo muito mais, né? Coletivamente, eu acho que a gente produz resultados muito mais potentes, né? E eu acho que o objetivo maior, como o Rodrigo disse, é a melhora do paciente. É para isso que nós estamos aqui e o objetivo de tudo isso, né? Então eu gostaria de agradecer ao Gustavo pela receptividade, pelo pessoal que participou com as perguntas. Gostaria de agradecer ao Rodrigo pela disponibilidade. Estamos aqui sábado, né? Final da tarde, em nome da saúde mental. Que essa mensagem, que essas reflexões possam chegar, enfim, a quem tiver de chegar, e que elas talvez possam ajudar a iluminar melhor as mentes que estão confusas, que precisam de ajuda, mas ainda não se convenceram disso. Então, eu espero que possa ter contribuído um pouquinho para tentar orientar e ajudar em alguma coisa. Com certeza contribuiu. Então, Rodrigo, obrigado. Até uma próxima oportunidade. Valeu.